Buenas, 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 minha gente. Este aqui é o piloto, o programa piloto de um projeto. Há muito tempo eu venho amadurecendo esse projeto, venho conversando com várias pessoas. Que projeto é esse? O Buenas Buenas. Hoje em dia eu já faço o quinta categoria, todas as quintas-feiras, pelo Instagram, no meu perfil, o Egroj, Egroj underline oficial. E faço reflexões sobre as postagens dos dias, as postagens que eu realizo no decorrer da semana, de segunda a segunda. A origem disso foi nós estamos em 24, em 23, meio de 22, eu comecei a fazer postagens diárias, algum post que eu via no Instagram, que me chamava a atenção, uma mensagem, e compartilhava. Ah, em alguns momentos fazia alguns comentários escritos, mas basicamente era isso, no primeiro ano, 22, meio de 22, umas postagens mais técnicas, mais voltadas para uma formação, que era inclusive o período qual eu estava me formando no curso de técnico de administração, essa era a linha. Transcorreu um ano, era uma postagem por dia, no decorrer de 365 dias. Então elas tinham a contagem 1, barra de 365, 2, e assim foi durante um ano. Na virada, quando encerrei isto, foi em torno de um mês parado, organizando algumas outras coisas, eu dei início ao segundo ano do projeto. O que foi o segundo ano do projeto? Foi a questão da, da postagem, se manteve a postagem diária, e 3 vídeos. Na segunda-feira, o segunda de primeira, nas quintas-feiras, o quinta categoria, e o sextou. O segundo de primeira e o sextou sempre foram uma linha mais anímica, voltados mais a, a incentivar as pessoas. Na segunda, já organizar a sua semana, pensar como é que ia fazer as coisas da sua semana. E o do sexto é uma coisa mais solta, assim, impulsionando para o final de semana, mas sem perder a questão respeitosa, a questão de construir por algo melhor. E o quinta categoria, que inicialmente era um vídeo menorzinho, em torno de 5, uma reflexão, na verdade, em torno de 5 minutos que eu fazia no intervalo do meu trabalho. Trabalhava em outra cidade na época. E ele foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Era uma gravação, não era ao vivo. E aí a reflexão foi ficando maior à medida que eu ia adquirindo mais conhecimentos, podcasts, Joel J, Thiago Brunet, Piangers, o Primo Cast, uh, Carpinejar também, o Clóvis de Barros Filho. Foram surgindo outros. ah, o Clóvis de Barros Filho tem muito bom, é o Inédito Pamonha. E aí foi evoluindo, que ele tomou uma proporção que eu comecei a gravar ele. A evolução foi a gravação do quinta categoria e hoje ele é ao vivo, todas as quintas-feiras, às 8, em torno de 19h57. Eu começo libero ele, o ao vivo, e faço um início de um resgate do que já se viu no anterior, no episódio anterior e nos anteriores. Fala um pouco sobre a questão das metas, a transformação do processo de metas, as leituras, que hoje em dia eu estou fazendo o Hábitos Atômicos, do James Clear, fantástico também. Uh, e nesse meio caminho surgiu uma provocação de uma ex-supervisora minha, a Christine, e ela, assim, nós estávamos conversando, das muitas coisas que nós conversamos, sobre a questão da leitura, a importância para a evolução, crescimento, e ela me provocou isso, por que eu não faço algo voltado para os livros que eu leio? E eu fiquei pensando assim, não, é isso mesmo, mas ainda não estava maduro ainda. Então, hoje, é esse piloto para isso, voltado para isso.
voltado para essa provocação. Bom, eu vou começar com um dos 3 livros que mudaram a minha forma de ver a vida, mudaram a minha forma de pensar as coisas. Deixa eu dar uma regulada aqui. É isto. São 3 livros: O Cavaleiro Preso na Armadura, O Monge Executivo e Quem Mexeu no Meu Queijo. Hoje eu começo com o Quem Mexeu no Meu Queijo, tá? Não é um livro muito grosso, mas é um livro que eu acho fantástico pelo processo de provocação que ele nos faz, porque ele nos traz muito próximo ao que nós vivemos, ao que é a natureza, a nossa natureza como seres humanos. Bom, ele é escrito pelo Spencer Johnson, que também escreveu mais 2 livros, O Gerente Minuto e a continuação do Gerente Minuto, que inclusive eu também tenho esses 2 livros por conta desse aqui. É uma parábola, esse livro. Ele usa de uma parábola para nos mostrar a nossa, a nossa condição humana quanto ao novo, ou a um novo se apresentando, os detalhes, as coisas que o novo nos apresenta e que muitas vezes nós fechamos os olhos para não ver, para disfarçar. Ah, como eu disse para vocês, é uma parábola que se passa com 4 personagens num labirinto. Bom, vamos lá. Os personagens, os 4. O Sniff e o Scurry, os 2 ratinhos, representam a natureza instintiva e pragmática de lidar com mudanças. Eles agem rapidamente para encontrar novas fontes de queijo quando a anterior se esgota. Eu fiz uma escrita sobre isso e coloquei no Word, por isso que eu faço esse movimento de leitura, porque ela está aqui na tela ao lado, para facilitar o meu raciocínio. Uh, qual é a abordagem psicológica desses 2 personagens? Eles demonstram a importância de seguir seus instintos e se adaptar rapidamente às mudanças, sem negá-las, entendê-las, respeitá-las e usá-las a seu favor. Eles são instinto, eles não se preocupam tanto com o que passou. E muitas vezes é isso que nos prende. E tem o Ham e o How. Representam as diferentes reações emocionais e psicológicas frente à mudança. O Ham. Não, eu vou começar primeiro pelo How, porque o Ham é a chave desse, para mim é a chave desse livro. O How, ele mostra adaptação e crescimento. Inicialmente, o How fica relutante, como todos nós ficamos relutantes frente à mudança, mas ele percebe e abraça essa mudança. Aprende que as experiências que já aconteceram e as experiências que estão por acontecer são importantes. Elas são as aventuras no nosso caminho. No caso, em busca do queijo, que é o que começa a diminuir, começa a desaparecer e é que motiva todo o giro deles. E o Ham, que é a resistência à mudança. Só uma coisa que faltou ali, ó, no Hall, que a abordagem psicológica ilustra a capacidade humana de aprender, crescer e se adaptar a novas circunstâncias. A mudança, o abraçar, o aceitar ela e mudar. O Ham, resistência à mudança. Fica preso ao queijo antigo e reluta em buscar novas oportunidades. Sente medo, raiva, frustração com a mudança. Qual é a abordagem psicológica dele? Reflete a tendência humana a resistir à mudança, por medo do desconhecido e desejo de manter o controle sobre o ambiente. Bom, no que esse livro me ajudou? No dia a dia nosso, na nossa vida, nós temos vários queijos. A família, o dinheiro, a comida, o prazer.
Ah, isso é muito variado. E isso vai de pessoa para pessoa. E nessa possibilidade da mudança, da transformação, o queijo vai se esgotando. E nós podemos ser como o Hal, que percebe isso, ou como o Ren. Ou podemos ser ainda como os ratinhos, que na leitura do livro, eles perceberam muito antes, porque eles se permitiram que os seus instintos lhe mostrassem e impulsionassem que ele saísse em busca do novo queijo, do novo. Se permitiram se lançar nesse labirinto, onde acontece a parábola, para sim buscar o novo, se permitir buscar o novo. Num dado momento, o Hal também faz isso, busca isso. Ele percebe que ficar parado não vai trazer o queijo de novo, nunca. É preciso movimento. Até esse livro, eu acho que esse aqui já é o nono que eu tenho, do Quem Mexeu no Meu Queijo, porque eu compro, empresto para alguém, a pessoa gosta e eu acabo dando o livro. E eu dei esse livro de presente para um amigo meu, o Christian, que também foi meu supervisor num outro mercado que eu trabalhei, e eu botei uma mensagenzinha ali, uma dedicatória no livro para ele, por conta, por conta do Hal. Eu botei assim, ó, no livro para ele. Muitas vezes não precisa ser novo, mas precisa ser de novo. Eu vou dar uma, uma, uma informaçãozinha assim, ó. Por que que eu dei isso, coloquei isso no livro para ele? Porque o Hal coloca seus tênis para sair, para andar pelo labirinto, para buscar. O Hal faz isso. E por isso que eu coloquei, não precisa ser novo, não precisa colocar os tênis novos, mas muitas vezes precisa ser de novo, e de novo, e de novo, sempre nessa luta, sempre nessa busca pelo melhor. Bom, o que que acontece com o Ren? O Ren muitas vezes somos nós. A nossa dificuldade de aceitar, a nossa dificuldade de se abrir para o novo, a nosso medo, a nossa raiva, a nossa frustração contra o novo. E assim somos nós. Por que que esse livro mudou tanto assim na minha vida? Porque ele me provoca, volta e meia, eu lembro dele, ou acontece de alguém me comentar, tu já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu acho que gostei muito dos livros que dá. Já li algumas vezes. E isso me provoca a sempre estar atento, permitir que o meu instinto, o meu inconsciente, mas que eu me permito perceber a existência desse inconsciente e ele se transforma em consciente. E ele me permite ações conscientes sobre o instinto, sobre a percepção das coisas, a percepção das coisas à minha volta, das pessoas à minha volta. Bom, o Rem somos nós, mas o Hal também podemos sermos nós, assim como o Sniff e o Scurry podemos ser nós, e nós podemos ser os quatro. Depende do momento, depende da percepção que nós temos do momento que nós estamos, sabe? Eu gosto muito disso, o estado de consciência. Qual é o estado de consciência que nós temos sobre nós mesmos? É a transcendência necessária para que nós percebamos que nós estamos agindo, de que forma nós estamos agindo. Carl Jung, se eu não me engano, ele fala, sim, ele fala que enquanto nós permitimos que o inconsciente dite, rege, que guie a nossa vida, nós vamos insistir que a nossa vida é guiada pelo destino. Não, a nossa vida tem que ser guiada pelo nosso estado de consciência sobre nós mesmos, sobre as coisas que nos rodeiam, para que nós possamos absorver
e utilizá-las da melhor forma para que nós possamos alcançar aquilo que nós queremos. Não é sorte, é a percepção, é o estado de consciência. Bom, uh, recomendo, recomendo muito, muito, muito esse livro. Recomendo ele porque realmente é provocador, é extremamente provocador, mas é uma leitura de coração aberto, porque vai ter coisas ali que eu não entrei muito em detalhes, foi uma coisa mais superficial, que é essa é o foco do Buenas Buenas. Todo domingo, a partir depois do mês de agosto, que é quando eu encerro o ciclo desse segundo ano, dou um tempo para organizar algumas coisas, e aí, em setembro, dia 1º de setembro, que é um domingo, já tem o livro seguinte, e vai estar esse aqui já disponível também. Isso aqui é uma construção para que eu possa usar ela tanto no Instagram, quanto também no Spotify. Essa é uma das pretensões, que ele esteja lá também. E aos pouquinhos nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Bom, já encaminhando para a conclusão, qual é o impacto psicológico desse livro? Ele oferece uma análise profunda das nossas reações psicológicas à mudança, enfatizando a importância da adaptação, da resiliência e do aprendizado. A importância da adaptação, resiliência e aprendizado contínuo para que nós possamos enfrentar os desafios, os nossos desafios, e ajudar as pessoas nos seus desafios, porque é importante que nós sejamos protagonistas na nossa vida, mas também coadjuvantes na vida do outro. Isso, isso é o ser social. E nós somos seres sociais. Nós temos essa necessidade da sociedade, do estar social, da convivência. Bom, qual é a mensagem que eu consegui tirar desse livro? De uma forma muito resumida. Suas lições continuam relevantes, vão sempre nos inspirar, esse livro, e ele é muito atemporal, ele não é a questão, deixa eu ver aqui só qual é, ele já está na edição de número 63, deixa eu ver se eu acho aqui qual é a original, 98, 98, 98, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, espera aí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 anos já. E ele é muito atual. Ele nos obriga, ele nos impulsiona a uma análise, a refletir sobre os nossos desafios, sobre as incertezas que nós temos, as coisas que nos impactam e que muitas vezes nos causam medo, raiva, tristeza, mas ele nos mostra que devemos ir contra essas incertezas de forma consciente, para que possamos utilizá-las a nosso favor, o medo a nosso favor, e principalmente que nós possamos ter a percepção, a visão. Vista, vista é o olho que tem, que é a capacidade do olho ver, e visão é a capacidade de pensar o amanhã. E é essa visão de perceber as oportunidades que nos rodeiam e aproveitá-las, aproveitá-las principalmente nesses tempos de mudança que nós estamos vivendo, porque é muito rápido tudo hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acredito que vou me organizar para que os próximos vídeos e áudios sejam em torno de 15 minutos. Essa é a luta que eu tenho com quinta categoria, que ele também não seja muito extenso, mas eu agradeço a atenção de vocês, e o piloto está feito aí, está pronto, e vamos juntos, vamos para cima deles,
porque a gente junto, eles não podem. Eles não podem com a gente junto. Buenas, buenas, bora lá. Forte abraço a todos.